partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde, sempre com você. Nada dura tanto tempo se não é bom. Alcel tem 25 anos prestando serviços de saúde da melhor qualidade. Serviços de saúde perfeitos para você. E é por isso que eu, Zildete Montiel, fico com você hoje até às 13 horas, numa hora todinha de informação sobre a sua saúde. E hoje nós vamos conversar com a doutora Mariane Castiglione. Ela é fisioterapeuta pélvica nas disfunções sexuais femininas e masculinas. Boa tarde, doutora Mariane Castiglione. Boa tarde, Zildete, tudo bem? Tudo bem, uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada, viu? Meu de estar participando e tendo a oportunidade de falar um pouquinho da atuação da fisioterapia pélvica. Então, que coisa boa. A gente conhece a fisioterapia. Inclusive, eu gostaria que a senhora definisse para nós o que é a fisioterapia e o que é a fisioterapia pélvica. Bom, a fisioterapia, né, apesar da maioria das pessoas conhecerem o nosso trabalho como um objetivo principal de reabilitar, né, os pacientes neurológicos, os pacientes que têm alguns problemas que ficam internados em hospitais, enfermarias, UTIs, as pessoas que fazem alguma cirurgia ortopédica, que têm alguma lesão na coluna, né? O nosso trabalho ele é muito mais amplo do que a reabilitação, né? Hoje o profissional da fisioterapia ele está dentro, né, do serviço de saúde, é um profissional que é indispensável para a equipe, né? A gente tem como principais objetivos da nossa profissão informar a população, orientar, fazer um trabalho de prevenção de algumas doenças e algumas disfunções e também promover a reabilitação, né? Assim, pensando num contexto mais global, independente da área de atuação, que seja dentro das empresas, dentro dos hospitais, dentro das clínicas ortopédicas, dentro da área de ginecologia, de obstetrícia. Então a gente tem com os atletas, né, na área esportiva. Então a gente tem hoje o profissional da fisioterapia incluso em várias áreas, né, da saúde. Especificamente o fisioterapeuta pélvico, ele tem a formação em fisioterapia, né, e é um profissional que ele precisa se preparar em relação aos estudos. Então, além da graduação que ele faz de 4 ou 5 anos no curso de fisioterapia, ele procura uma especialização. A gente tem várias escolas renomadas na área, né, que oferecem essa especialização, que dura em média de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo da grade curricular e da carga horária. E dentro dessa formação, a gente vai trabalhar pensando nesses objetivos, né, de informar, orientar, prevenir problemas e tratar também as pessoas que têm disfunções urinárias, como, por exemplo, a incontinência urinária, o problema de levantar durante a madrugada para fazer xixi, né? A gente pode estar trabalhando com o público, tanto com as crianças, a gente tem profissionais que tratam crianças, né? Por exemplo, a criança que faz xixi na cama, que tem perda de urina durante o dia, né? Então a gente atua nas disfunções miccionais, nas disfunções coloproctológicas, que é, por exemplo, o indivíduo que tem obstipação intestinal, que tem o intestino preso, né, como a gente conhece, que tem problemas de incontinência fecal, que é a perda de fezes involuntária, e, por exemplo, a incontinência de flatos, que é a perda de gases, né, o indivíduo não consegue segurar os gases. Então, são alguns problemas que a gente trata dentro das disfunções coloproctológicas. E também a gente atua dentro das disfunções sexuais, que são homens e mulheres que têm queixas relacionadas com a parte sexual, né? Então, no geral, a gente pensa num trabalho de prevenção, num trabalho de orientação, a gente tem atuação de fisioterapeutas em ONGs, a gente tem atuação
de fisioterapeutas dentro de centros de reabilitação que tratam idosos, que tratam mulheres, homens, crianças, né? Mas, assim, pensando numa linha de raciocínio, é isso. A gente trabalha dentro do tratamento de pessoas que têm queixas urinárias, intestinais e sexuais. E, às vezes, alguns problemas ortopédicos, né, que podem estar desencadeando essas queixas, né? O mais importante é, assim, apesar da gente saber que a nossa atuação é nessa região pélvica, que é essa região do quadril, né, da bacia popularmente conhecida, onde a gente tem músculos, né, atuação de músculos importantes, o fisioterapeuta ele precisa ter uma visão global do paciente, né? Então não só a gente olhar o paciente com a disfunção ali que acontece nessa região desses órgãos de bexiga, intestino ou da parte sexual, mas olhar aí o paciente como um todo, tá? Extremamente interessante. Eu quero dizer ao nosso ouvinte que hoje eu estou conversando com a doutora Mariane Castiglione, extremamente capaz. Ela é fisioterapeuta, doutoranda em urologia pela FMABC, mestre em pesquisa e cirurgia pela Faculdade da Santa Casa de São Paulo, especialista em sexualidade humana pela FMUSP, da USP, né? Fisioterapia do setor de sexologia do Hospital Pérola Byton. Portanto, nós hoje vamos ter realmente uma aula de tudo que essa especialidade pode oferecer, englobar e resolver problemas dos nossos ouvintes. Se você tiver esse problema, você procura então um fisioterapeuta pélvico e nós vamos ver o que ele pode oferecer, como ela já explicou, e nós vamos começar então perguntando para ela qual seria o plano de estudo para um fisioterapeuta atuar na área de sexualidade. Então, até eu já dei uma citada, né? Uma prévia. Então, assim, a gente faz a formação em fisioterapia, né? A graduação, como eu falei, de 4 a 5 anos. Em seguida, no caso do aluno, né, ter interesse em realizar, em trabalhar nessa área, que geralmente os alunos têm uma vivência de estágio dentro da faculdade, na graduação, que muitas vezes é onde surge o interesse, né? Às vezes os alunos acompanham salas de parto, acompanham atendimentos em clínicas e escolas, com esses pacientes, por exemplo, que perdem urina, que fazem alguma cirurgia e ficam com algum desses problemas pélvicos, né? Então, o aluno surge um interesse, na maior parte das vezes, na graduação, aí ele procura, né, se certificar dos cursos de especialização. A gente tem um leque hoje, várias opções de cursos, né, a gente tem cursos que englobam dentro, né, dessa especialização a fisioterapia pélvica, né, e dentro desse curso ele vai se especializar, vai se aprimorar dentro dessa especialização, né. É interessante que ele procure ter uma vivência de estágios, né, que esses cursos ofereçam algum tipo de estágio para esse aluno sair dessa especialização mais amadurecido em relação à prática clínica, né, e aí, após o término dessa especialização, o aluno ele procura se direcionar para o mercado de trabalho, né, o ideal é que ele sempre faça cursos de extensão. A gente tem colegas excelentes no Brasil, de áreas variadas, né, que oferecem uma formação extremamente rica e baseada em evidências científicas, né, do que a literatura recomenda a gente estar atuando, né, e aí os alunos se aprimoram com esses cursos de extensão, depois que eles finalizam aí a especialização. E aí, pensando na área específica, né, de sexualidade, que é um pouquinho que a gente vai se aprofundar um pouquinho, mas hoje é interessante, uma vez que esse colega deseja atuar em algum centro de sexualidade, centro de referência, a gente tem alguns lugares que oferecem esses tratamentos, ou de repente que a demanda dos seus consultórios, né, tem um público de pacientes que apresentem muitas queixas sexuais, né, aí o colega pode fazer uma outra formação, que é uma outra especialização em sexualidade humana, que a gente tem aí vários cursos, né, a gente tem que oferece essa formação, que é basicamente em 2 anos, para ele poder, aí tem mais ferramentas, vamos dizer assim, né, e um entendimento melhor dessa área de atuação da sexologia. Perfeito. Como a fisioterapia pélvica pode auxiliar nas disfunções sexuais?
feminina e masculina. Eu sei que é muito abrangente essa pergunta, mas vamos responder para que o pessoal já possa começar a entender, que eu tenho uma pergunta da Mariana da Silva. Então, o ideal é que quem trabalhe especificamente com as disfunções sexuais, tanto femininas quanto masculinas, o mais interessante, o recomendado, é que trabalhe dentro de uma equipe interdisciplinar, né? Então, no caso das disfunções femininas, por exemplo, a gente tem que ter o contato, o link, né, com os médicos, ginecologistas e obstetras que fazem o acompanhamento dessas pacientes, com os psicólogos, psicoterapeutas, né, e sexólogos, que fazem também o trabalho com essa paciente, o educador sexual, né? E quando você trabalha com as disfunções sexuais masculinas, no caso, o psicólogo, o educador e também o urologista. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar, né? O paciente, ele é do grupo, de todos os profissionais, né? Até para a gente saber o que a gente deve fazer com esse paciente, até onde que é o nosso limite de atuação. A gente tem alguns problemas sexuais que, a princípio, o paciente ele deve ser tratado pelo psicólogo, depois encaminhado para físio. Em alguns casos, a gente consegue trabalhar em paralelo com esses profissionais, né? Então, acho que essa primeira atenção que a gente tem que ter dentro da equipe interdisciplinar. Em relação à atuação mais específica, a gente pode pensar que o fisioterapeuta ele pode fazer um trabalho de educação sexual, de informações ao paciente em relação ao seu corpo, a essa região, como eu falei para vocês, conhecida popularmente como a região da bacia, do quadril, onde a gente encontra um grupo de músculos que a gente chama de músculos do assoalho pélvico, popularmente conhecido como a região do períneo, né? Onde esses músculos, eles têm o papel importante aí para estar contribuindo com a função sexual, né? Então a gente pensa em todo um trabalho de conscientização corporal, em exercícios respiratórios, exercícios globais, a gente usa algumas ferramentas, vamos dizer assim, né, no consultório, para fazer esse trabalho global, e aí a gente pode pensar, junto com o paciente, claro, dependendo do problema desse paciente, em como a gente vai estar abordando, né, com técnicas mais específicas da fisioterapia, essas questões dessas disfunções sexuais, né? Então a gente pode pensar da fisio desde um trabalho educativo, ensinando as pessoas aonde que são os órgãos pélvicos, onde que eles ficam localizados, tirando dúvidas simples em relação às questões sexuais, tabus e crenças que a gente vê que é muito comum acompanhar essas queixas, né, estarem associadas a essas queixas sexuais. E no caso desses pacientes apresentarem algumas disfunções, né, alguns problemas musculares, a gente pode pensar numa abordagem mais específica nessa região do quadril, né? Que é muitas vezes aonde o psicólogo não consegue abordar, o médico também não consegue abordar, porque a nossa formação te oferece esse tipo de tratamento e de acompanhamento com o paciente. Eu tenho a pergunta aqui da nossa ouvinte, Vicência Isabel. Boa tarde, Vicência. Ela diz assim: eu tive um bebê de parto normal e a cabeça desse bebê era muito grande e eu fiquei muito prejudicada. E eu tenho a urina solta. Eu estou resumindo o que ela disse aqui, porque a história é comprida. Tá. Eu tenho a urina solta e gostaria de saber se essa especialidade pode me ajudar. Pode. A gente, dentro da fisioterapia que trabalha nessa área, a gente também tem atuação com as mulheres grávidas e as mulheres que desejam, inclusive, ter um parto normal ou até depois do parto, que é a atuação da fisioterapia obstétrica, né? Que dentro do trabalho da fisioterapia obstétrica, a preocupação em melhorar a postura, em melhorar o movimento do quadril, a gente também oferece e dá uma atenção muito especial para essa região dos músculos pélvicos, que é essa região, entre aspas, do períneo, né, como eu falei. Então, hoje, por exemplo, a fisioterapia ela é extremamente recomendada, inclusive até pelos próprios médicos obstetras, para a gente realizar um acompanhamento pré-parto, vamos dizer assim, um acompanhamento gestacional,
de preparar essa musculatura durante a gestação, porque a mulher pode ter perda de urina e outras queixas em relação ao períneo, podem ter problemas intestinais, inclusive problemas sexuais também, né? A gente prepara esses músculos para o parto, né? A mulher como um todo e a musculatura, e faz o acompanhamento do parto. Então, em relação à pergunta da nossa ouvinte, né? Sim, né? O ideal é que ela faça uma avaliação para a gente ver realmente como que é esse histórico, coletar, né, o histórico dela direitinho, ver que tipo de incontinência, ver se é só realmente um problema, por exemplo, de fraqueza muscular, né? Então, junto com o médico urologista ou uroginecologista, para a gente poder oferecer um tratamento, né? Inclusive, aí a gente tem uma ONG, né? Que chama Associação pela Continência, Bert Stewart, que oferece esse tipo de direcionamento para os pacientes, né? Até a nossa logo a gente tem no Instagram, hashtag perder urina não é normal, né? Então, para essa ouvinte, para todas as outras e outros que escutam, com certeza, né? A gente pode ter incontinência urinária, às vezes, por conta de um parto normal, né? E tem tratamento, tá? Toda perda de urina tem jeito? Toda perda de urina tem tratamento, né? Por isso que eu falo, o ideal é claro, a gente tem alguns casos que, por exemplo, você não consegue tratar essa perda de urina 100%, né? Porque dependendo do paciente, se tem alguma lesão, cada caso é um caso. Mas, no geral, a gente observa que as pacientes e os pacientes, porque também os homens perdem urina, assim como as crianças, a gente pode, sim, oferecer um tratamento, né? Muitas vezes só a fisioterapia é suficiente, às vezes precisa de uma fisioterapia ou medicamento, tem alguns casos que a fisioterapia e algum procedimento cirúrgico, tá? Então, o ideal é que ela faça uma avaliação com um urologista ou um uroginecologista, que é um ginecologista que trabalha mais com essas disfunções e esses problemas urinários. A partir daí, esse médico vai avaliar, talvez pedir alguns exames complementares, né? E, se for o caso, que a gente não pode, não é receita de bolo, né, Judete? Ele vai estar encaminhando para um profissional que seja qualificado, né? Como eu falei, a importância dessa formação para estar tratando essas pacientes, tá? Cada caso é um caso, claro. Sim, mas hoje a incontinência urinária, ela é um problema de saúde pública, tá? Mas a gente tem excelentes lugares em São Paulo, excelentes médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, né, psicólogos, uma equipe extremamente preparada e apta para estar tratando essa condição de perda de urina, tá? Porque perda de urina, ela não é uma coisa normal e ela tem tratamento sim, tá? A senhora fala em São Paulo e no restante do Brasil? Tem, a gente, claro, obviamente a gente tem alguns lugares do Brasil que a saúde, como todas as outras áreas, né, ela é um pouco mais limitada, tá? Mas a gente tem no Brasil todo, Nordeste, Norte, a gente tem no Rio de Janeiro, em BH, enfim, em todos os lugares aí do Brasil, a gente tem uma área da fisioterapia que cresceu muito, né? Então a gente tem aí excelentes cursos, excelentes professores que formam muito bem esses nossos novos colegas que estão chegando agora no mercado, né? E a gente tem hospitais, escolas, faculdades, que tem as clínicas escolas, né? É claro que o serviço público, como todas as outras áreas, é um pouquinho mais defasado, né? Mas, assim, a gente tem, inclusive até dentro da própria internet, de rede social, até uma forma, né? De conseguir esse mapeamento desses profissionais, tá? Certo. Eu tenho aqui mais uma pergunta. Estou grávida e gostaria de saber que tipo de exercício eu devo fazer. Então, se for em relação aos exercícios pélvicos, né, o ideal é que ela procure, que ela converse com o obstetra dela. Alguns médicos já têm os seus fisioterapeutas parceiros, vamos dizer assim, que eles acabam, né, indicando os seus pacientes, né. O ideal é que ela converse com o médico ou que ela procure um fisioterapeuta que seja especializado. Aí eu não sei qual que é o caminho, né, que essa paciente ela vai estar optando. E ela se certifique que seja um profissional que esteja habilitado para tratar gestantes, né? E aí esse fisioterapeuta, ele vai fazer uma avaliação com ela, né?
e vai passar, né, avaliar como é que está a musculatura corporal, musculatura de coluna, musculatura abdominal, o corpo como um todo, né. Em relação a esses exercícios pélvicos, o ideal e o recomendado é que a gente avalie os pacientes, as pessoas gestantes, no caso, primeiro, para a gente poder fazer uma série de exercícios, fazendo uma supervisão desses exercícios, né? Porque assim, uma coisa que a gente vê hoje muito é a mídia social, né? A gente vê que a mídia social hoje oferece muitas informações, inclusive uma das críticas é que às vezes a mídia social, através de profissionais diversos, oferecem às vezes exercícios protocolados, né? E aí as mulheres ou os homens vão lá ver como é que o profissional que ali está na mídia social manda fazer exercício e resolve copiar o que está sendo ensinado. E isso pode às vezes até piorar. Então, grávidas, idosos, crianças, independente do público, aquele que seja sempre avaliado por um profissional qualificado, para esse profissional ver quais são as necessidades de exercícios, pensando aí na questão dos músculos do períneo, né? Tem que ver como é que está a força, como é que está o nível de consciência dessa região, né? A resistência, enfim, tem vários critérios que a gente avalia dessa musculatura do períneo, para a gente poder pensar num programa de treinamento específico para essa grávida ou para qualquer outra situação que esteja o paciente. Certo. Aliás, essa pergunta foi da Eliane Soares e eu não agradeci. Obrigada, Eliane. Fique aqui com a gente. A Juliana Passos diz: a minha filha faz xixi desde pequenininha, já está com 10 anos e nós não conseguimos conter a urina dela. Levei a um especialista e ele me recomendou um tapete que ela dorme em cima e ele apita. A senhora recomenda? Então, o ideal, que a gente tem em relação à questão das disfunções uropediátricas, que a gente chama, que são os problemas de bexiga em crianças, né? O ideal é que além que a criança seja avaliada por um urologista, né? Às vezes, além desses recursos, tem o alarme, né? Tem alguns recursos que essas crianças, elas acabam utilizando, mas o ideal é que, assim, se essa mãe tiver condições, ela esteja até conversando com o fisioterapeuta, que às vezes além do dispositivo, né, ou da medicação que o médico ele prescreveu para a criança, um fisioterapeuta pélvico que seja especialista em atendimento pediátrico, ele possa estar oferecendo outras ferramentas terapêuticas, né, outras formas de tratar, para estar aí melhorando. Assim, eu não sei, é difícil a gente falar se recomenda ou não recomenda, né, porque a gente não sabe o caso específico, né, fica até uma coisa meio antiética da minha parte, né, mas assim, o ideal é que ela procure o caso, né, com um filhinho, né, pequenininho, né, que agora já está um pouquinho maior, um especialista que trabalhe nessa área e que esteja mais acostumado ao atendimento infantil, tá? Pra ver se além do recurso que o médico ofereceu... Oi? Inclusive ela menciona aqui que ela cansou de acordar a menina durante a noite, já passou por várias fases. Antigamente ela prometia presentes, depois ela batia, depois ela premiava, depois ela punia. Então realmente deve ser uma coisa muito um problema desagradável. Muito complicado, assim, o manejo até pela própria família, né? Às vezes os pais ficam um pouco perdidos em como está trabalhando com essa questão com a criança, né? Então às vezes precisa, além do médico urologista, um psicólogo também. A gente tem psicólogos que têm mais habilidade com crianças que têm o problema do xixi na cama, né? Ou fisioterapeuta pélvico. Por isso que é importante essa equipe, ela tentar, né, ter acesso a uma equipe que ofereça para ela as orientações corretas, porque às vezes alguns pais, por falta mesmo até de informação, em vez de eles acabarem tentando ajudar a criança com a forma com que eles às vezes leem na internet, ou que às vezes algum vizinho conta, alguma amiga, né, uma informação às vezes um pouco mais leiga, acaba até piorando, né, esse problema, tá? Mas assim, também a gente reforça que não é normal, né, essa condição do xixi na cama, independente da idade da criança, principalmente quando ela começa aí com uma maturidade, né, depois dos 4, 5 aninhos, né, e existe
centros, né, e especialistas também em vários lugares do Brasil que podem estar fazendo um acolhimento, um acompanhamento melhor para a mãe, para o pai e para a própria criança. Certo. Inclusive a Regina Passos diz aqui que ela leu no jornal que era uma pesquisa da USP e que também usou esse tapete e que funcionou. Nunca tinha ouvido falar um tapete para dormir em cima que apita. Muito interessante. É que às vezes a gente tem, claro, os protocolos de pesquisas, né, no HC, na Escola Paulista, na Faculdade de Medicina, são centros, né, sérios que fazem pesquisas sérias. Mas assim, a gente às vezes precisa ver, né, qual que era o tipo de perda de xixi, se para aquela criança ela estava dentro dos critérios de inclusão daquele tipo de estudo, né, para ver, às vezes, se era só o tapete, se tinha mais algum recurso terapêutico, né, para a gente, que às vezes só uma ferramenta, por exemplo, só o tapete com alarme, o alarmezinho que às vezes tem uns alarmes de bichinho, né, que disparam, acabam sendo insuficientes, né? Às vezes a criança precisa fazer exercícios, ter uma série de regras e orientações em relação, por exemplo, à posição correta de fazer o xixi, a alimentação que a criança tem, né? Às vezes algum trabalho que precisa ser associado com a psicoterapeuta que faz o acompanhamento. Tem, por exemplo, tem crianças que eu já escutei algumas vezes os pais falarem, ele perde xixi quando acontece alguma coisa. A gente briga em casa, ele tira uma nota baixa, acontece dele escapar xixi durante a... Eu sei que o colchão vai acordar molhado, né? Então provavelmente, além da questão, né, da alteração urinária, tá ligado com alguma questão psicológica junto. Por isso que, assim, eu reforço a importância do trabalho em equipe, né? Da equipe interdisciplinar, que a gente sabe que nem todos os lugares nós temos, né? É uma realidade que, graças a Deus, isso vem mudando bastante no Brasil, né, em São Paulo, que é onde eu tenho a minha maior experiência, né, mas o ideal é ela, de repente, com esse médico, conversar se só o tapete é suficiente, ver se não é necessário, às vezes, mais algum outro profissional está entrando nesse tratamento com essa criança. Certo. Vamos, então, agora falar sobre a sua área. Quais disfunções sexuais femininas mais comuns que um fisioterapeuta pélvico atende? Tá. Bom, as disfunções sexuais femininas mais comuns que a gente tem uma demanda bastante importante, né, tanto no consultório quanto nos serviços públicos, principalmente depois que a gente teve uma aceitação geral, vamos colocar assim, das redes sociais, né, que hoje muitas informações correm pelas redes sociais, é o vaginismo e a dispareunia, né? E o que é isso? Então, o vaginismo é quando a mulher, ela não consegue ter penetração, né? Penetração é pênis-vagina. Ela faz como se fosse um fechamento dessa vagina, tá? É sem querer, por isso que a gente fala que é uma contração involuntária, né? Existem graus desse vaginismo, tá? Então, tem mulheres que têm um vaginismo um pouco mais leve, mulheres que têm um vaginismo um pouco mais moderado, outras têm um pouco mais severo, né? As causas que desencadeiam esse vaginismo são variadas, histórico de abuso, cirurgias, algumas crenças, por exemplo, eu fui criada para casar virgem, acabei tendo relação antes do meu casamento, né? Alguns tabus que as pessoas têm em relação à sua própria sexualidade, né? E aí, então seria uma forma da mulher rejeitar aquela situação e, de certa forma, tentar impedir, né? Isso. Então ela fecha a vagina na intenção de não deixar acontecer a penetração. Isso. Aí o porquê acontece essa contração involuntária é que precisa ser investigado, né? Por isso aí a importância da gente ter um fisioterapeuta especialista que tem habilidade de manejo em tratar essas mulheres, porque muitas vezes a paciente é encaminhada para o consultório de fisioterapia e às vezes precisamos, na maioria dos casos, trabalhar, por exemplo, com um psicólogo junto, né? Ou o ginecologista junto, tá? E aí o que acontece? Algumas mulheres, além da questão dessa contração, desse fechamento, vamos dizer assim, uma forma mais popular, né? Dessa musculatura do períneo, ela fechar, muitas vezes, algumas delas não conseguem fazer, por exemplo, exame ginecológico, não conseguem fazer exames de ultrassom, por exemplo, o Papa Nicolau, né?
não consegue colocar, por exemplo, um absorvente interno. Então, assim, dependendo do grau, né, que essa paciente ela apresenta, ela vai ter aí essas dificuldades, vamos colocar assim, dificuldades de penetração, né? Então, e quais são os recursos fisioterapêuticos nesses casos? Então, na maioria dos casos, é claro que cada paciente, após a avaliação, a gente vai estar determinando o que vai ser usado com essa mulher, né? Mas, a maioria dos casos, a gente precisa iniciar um bom trabalho de educação sexual, explicar onde ficam as estruturas, onde é o buraquinho da uretra, onde é o buraquinho da vagina, o buraquinho do ânus. Então, é uma aulinha, né, que a gente fala, que a gente oferece para a paciente, né? Mostrando fotografias, moldes que a gente tem específico, né, para esse tipo de trabalho educativo, né? Fazer um trabalho em relação à questão da gente tirar mitos, tabus, preconceitos. É bem comum a gente associar o vaginismo com mulheres que nunca tiveram, por exemplo, atividade de masturbação, que nunca tocaram o seu corpo, que tem nojo, né, dessa região da vagina. Então a gente vai construindo, através dos exercícios, que ela geralmente no início, né, ela vai reproduzindo os exercícios em casa, né, para criar uma relação de maior intimidade com o próprio corpo dela, né. Então ela vai, entre aspas, se aproximando, vamos colocar assim, dessa intimidade em relação à genitália, e com isso ela vai vendo que não é aquele monstro, né, aquela incógnita, aquele medo que ela tinha em relação ao próprio corpo. Para isso, a gente precisa estar trabalhando também junto com o psico, porque muitas vezes vem a questão da ansiedade, vem a questão da culpa. É comum a gente escutar pacientes que têm vaginismo, muitas delas sofreram abuso sexual, né? Então é no paralelo. Então, junto com a psicoterapia, com o especialista com o sexologista, né, o psicólogo, a gente vai fazendo esse trabalho. E uma vez que a gente consegue evoluir, a gente tem um trabalho com dilatadores vaginais, que são moldes feitos por silicone em diversos tamanhos, que a paciente também vai trabalhando com esses moldes em casa, e conforme ela vai melhorando o relaxamento, entre aspas, vai melhorando a abertura dessa vagina, ela vai passando por um dilatador maior, né? E no consultório ou no serviço, a gente tem aparelhos mesmo, por exemplo, eletroestimulação, que é um aparelho que emite pulsos elétricos. A gente tem o biofeedback, tem as bolas terapêuticas, tem a massagem perineal. A gente tem outros recursos específicos da fisioterapia pélvica, né? Que a gente vai estar melhorando a qualidade, né? A condição e a função desses músculos específicos do períneo. É claro, antes da gente pensar numa abordagem mais específica dessa região genital, a gente pensa num trabalho mais amplo, né? Trabalhar a respiração, trabalhar a concentração corporal, usar os espelhos, usar técnicas que promovem o relaxamento, tudo isso para a gente pensar como se fosse uma escadinha, né? Cada vez a gente vai subindo um degrau conforme a paciente vai apresentando aí uma evolução, né? Eu tenho aqui uma pergunta de uma vovó que pediu para o neto escrever. E eles não querem se identificar. Mas obrigada por vocês estarem ligadinhos e por mandarem a pergunta. Então ela diz assim, que ela é viúva há muitos anos, que ela não tem atividade sexual, que ela teve muitos filhos e que ela tem a vagina frouxa. E que ela solta a urina e ela tem vergonha de ir ao médico. E qual é o exercício ou o profissional que ela deve procurar? O ideal é a gente ficar feliz quando a gente vê pessoas de variadas idades participando desse tema, né? Isso verdade. É uma satisfação para mim muito grande. Apesar da vovó não ter se revelado, não tem problema. É verdade, querida. Então, o ideal é assim, essa queixa da vagina frouxa, ou algumas mulheres falam da vagina larga, né? Tanto faz o termo, é como se fosse uma sensação mesmo que ela tivesse, não é nem relaxada, né? Mas é solta mesmo, com essa musculatura do períneo não estivesse fazendo, ela não conseguisse segurar, né? Às vezes a gente até pede para a paciente testar, tenta fazer uma força como se a senhora estivesse segurando o xixi. A paciente às vezes vê que não consegue, né?
Então, assim, a primeira coisa é ela não ter vergonha de relatar esses problemas para esse médico, né? O ginecologista ou o urologista, ele está acostumado, né, a ouvir essas queixas, né? Então, a gente, como eu falei, até depois a gente pode passar esse contato, a gente tem no Brasil a associação, né, pela continência, Bert Stewart, a gente tem na mídia social, Facebook, Instagram, o contato, inclusive ela pode estar ligando para procurar, de repente, um especialista que consiga atendê-la, né, e oferecer esse tipo de tratamento, de encaminhamento para esse especialista, né? Então ela vai ser avaliada por esse médico, ele vai ver o porquê que está acontecendo essa questão da perda de urina, né? Podem ter diversos problemas, por exemplo, às vezes o órgão que ele está um pouco mais baixo, né? Algum outro tipo de problema associado, às vezes, por exemplo, se a pessoa tem um diabetes. Então, assim, essa avaliação prévia, ela é muito importante. A diabetes também interfere? Oi, desculpa. A diabetes também interfere? Também. É comum os pacientes que têm diabetes, eles acabarem tendo queixa do que a gente chama de bexiga hiperativa, aquela bexiga nervosa, que não para de querer ficar funcionando. Aí a pessoa tem que toda hora fazer xixi e procurar um banheiro. E às vezes, no meio do caminho, acaba tendo um pouquinho de escape de xixi, né? Então, aí voltando. Então, ela procura o especialista, ele vai muitas vezes pedir alguns exames que são necessários, né? Um ultrassom, um estudo urodinâmico, que é um exame de urina, para ver se tem algum problema orgânico da parte interna do corpo, né? Nesse caso, o Botox é indicado? Então, depende, né? A gente, por isso que eu reforço, né? O Botox geralmente é para casos mais severos, né? E ele precisa ser muito bem indicado, né? Geralmente o paciente que vai por Botox tem que apresentar uma determinada condição, às vezes para chegar até o Botox ele tem que ter tentado, ter feito alguns outros tratamentos e não ter tido resultado. Tem um critério, vamos colocar assim, para usar Botox. Não é todo mundo que tem problema de bexiga que vai colocar Botox, né? E hoje a gente tem, dentro da recomendação científica, dos trabalhos, que a fisioterapia pélvica é o primeiro tratamento conservador, né, indicado para estar tratando aí as perdas de urina, tá? Então aí ela procurando esse especialista, ele vai fazer uma avaliação, né, ver se provavelmente ela tem, óbvio, pela queixa dela de vagina mais frouxa, né, um problema aí muscular, né, mas às vezes, além dos exercícios, que como eu falei, precisa ser avaliado por um profissional especialista, para esses exercícios serem acompanhados gradativamente, né, e às vezes, junto com o exercício, ela precisa tomar um remédio, ou às vezes, por exemplo, ela vai fazer um exercício durante um tempo e às vezes o médico acha que ela precisa fazer uma cirurgia para melhorar alguma questão mais interna dessas estruturas, né? Então aí cai de novo naquela questão dessa consulta com um especialista aí adequado para estar avaliando o caso dela. Mas ela não pode, vamos dizer assim, se contentar e ficar nessa condição o resto da vida. Não é normal ela se sentir, ter essas perdas de urina e aceitar isso. Eu ia até perguntar se existe mesmo um momento em que há necessidade de cirurgia, né? Porque a gente ouve falar também. A cirurgia, claro, eu não sou médica, né, para falar especificamente da cirurgia, mas existem alguns problemas, por exemplo, os prolapsos, né, que a gente fala popularmente, as pacientes às vezes falam que a bola na vagina é quando o órgão, a bexiga, o intestino, por exemplo, eles saem do lugar anatômico deles, eles descem, né? Então, assim, às vezes tem esses casos de bola na vagina, por exemplo, dependendo do grau, o recomendado é que seja feita uma cirurgia, às vezes, né? Então, por isso que às vezes o nosso trabalho da reabilitação desses músculos, ele se torna insuficiente, precisa entrar com um outro tipo de tratamento, né? Então, acontece um momento em que o fisioterapeuta pélvico percebe que o seu limite no tratamento da disfunção sexual aconteceu? Existe, né? Quando a gente observa, por exemplo, que essas questões, por exemplo, a paciente, como eu falei, do vaginismo, né? Ela começou a conseguir ter penetração com o parceiro, ela apresenta uma satisfação, né, em relação à situação dela, ela não relata mais a queixa, a gente começa a pensar aí num espaçamento, né, porque ela começa a aumentar as visitas, né, o tempo de visita no consultório, até
até que ela tenha aí uma alta definitiva, tá? Quando a gente percebe que fisicamente, né, a questão, ela está mais próxima aí da melhora, da cura, e o paciente, ele está satisfeito, né, e a gente conversa aí com os outros profissionais, a gente vê que realmente não tem mais nada o que ser feito, porque às vezes a paciente, ela tem alta na fisioterapia, mas ela continua muitas vezes com acompanhamento com o psicólogo, ou fazendo algumas consultas com o ginecologista, aí dependendo do problema dela, tá? Certo. Como está a área da fisioterapia pélvica nas disfunções masculinas? Então, essa área da fisioterapia pélvica das disfunções masculinas é inclusive a área que eu faço a minha pesquisa de doutorado, né? A gente percebe assim, que é uma área que ela é extremamente rica, porque a gente tem muitas coisas ainda para explorar do ponto de vista científico, do ponto de vista terapêutico, né? Porém, por ser uma área muito mais nova do que a área das disfunções femininas, a gente percebe que precisa realmente, os colegas aí que têm interesse, que têm vínculos com os hospitais e escolas, né, vínculo com processos acadêmicos que eles podem estar fazendo pesquisa de mestrado, doutorado, enfim, precisa de muito mais investimento, né? A gente sabe que esses músculos, tanto da mulher quanto do homem, essa região do períneo, ela tem papel na função sexual, também dos homens, né? A gente pode contribuir com os exercícios de melhora, de conscientização. A gente também tem vários recursos dentro específicos da fisioterapia pélvica, que a gente melhora a qualidade desses músculos perineais, né? Então, assim, a gente acredita que para os próximos anos, aí a gente tem várias coisas publicadas, já principalmente trabalhos feitos por colegas que estudam, né, em outros países. No Brasil a gente ainda começou, né, a ter alguns outros, aumentar o número de colegas que estudam essa área e pesquisa, então as perspectivas são bem interessantes, é uma área bem importante. E aí uma outra coisa que a gente acaba tendo é que, como é uma área ainda que ela é pouco divulgada, que ela precisa crescer mais do ponto de vista científico, tem também a questão sociocultural, né? A gente percebe que em relação a esses problemas sexuais, os homens ainda, eles não são tão receptivos, não procuram tanto ainda profissionais para estarem tratando aí as suas queixas masculinas. É bem mais comum nos nossos consultórios, nas nossas clínicas, nos centros, né, de atendimento, a gente tem uma demanda muito maior de mulheres com essas queixas do que de homens. Aí eu não sei se é porque às vezes tem vergonha, né, se é algum preconceito, ou se a gente tem um número um pouco menor de profissionais que tratam esse público masculino, né? Mas é uma área que... mas os homens, eles têm muito medo de médico, né? O homem a gente sabe que, pelo menos no Brasil, né, a gente percebe que eles são um pouco mais receosos. Não tem, a gente, por exemplo, tem por hábito fazer o check-up anual na ginecologista, né? Eu conheço pouquíssimos homens que fazem seus check-ups anuais, por exemplo. Geralmente o homem ele procura quando o problema já está um pouquinho maior, né? Ou quando tem um sintoma que é um pouco mais difícil. Cuidado com o câncer de próstata, pelo amor de Deus. Eles têm que abrir os olhos, porque quando é no comecinho tem jeito. Ele é um problema, é uma questão que ele pode, né, procurar no serviço público mesmo, né, através do toque retal, do exame de sangue, né, um ultrassom que o médico pede para fazer com a biópsia, ele não tem acesso, né, a esse acompanhamento, a essa prevenção, né. É verdade. É muito difícil. A senhora falou no começo da entrevista de perda de urina e perda de fezes. E isso nos chamou muita atenção. E o seu Francisco Carneiro, ele pergunta aqui como acontece, quais são as soluções e por que as pessoas costumam ter essa perda. Tá. Então, seu Francisco, o porquê acontece podem ser por vários problemas, que essa questão da perda, isso se chama incontinência fecal, né, que é a perda de fezes, né. Pode acontecer por uma diabetes, uma lesão neurológica que o paciente acaba tendo, pode acontecer às vezes por alguma complicação de uma cirurgia, pode acontecer, por exemplo, por um problema até mesmo de fraqueza dessa musculatura, né? E músculos do ânus, da região da vagina, eles ficam fracos independente da idade. A gente, às vezes, ainda a gente tem uma cultura
e um pensamento que as pessoas vão envelhecendo, né, e acham que essas perdas de urina e de fezes, elas acabam sendo problemas precisos do idoso, e não é, né? A gente sabe que hoje atleta perde urina, criança perde urina, grávida, são problemas que podem acometer aí qualquer uma das situações, né? E aí, qual foi a parte da pergunta deles, Odete, que acho que cortou um pouquinho? Como que acontece e por quê? Então, acho que eu já respondi, né? Sim. E aí, como ela pode acontecer? O paciente, o indivíduo, né? Ele pode, por exemplo, ter uma urgência para fazer cocô. Por exemplo, a pessoa está conversando num aniversário, distraída, e do nada sente que tem uma cólica, né? Um estímulo aí que o intestino deu um alerta, tem que sair correndo, né? Às vezes esse percurso de onde a pessoa está para o toalete é uma urgência, né? De evacuação que a gente fala. E às vezes nesse percurso pode escapar as fezes. E aí, às vezes, pode sujar um pouquinho a calcinha, pode sujar um pouquinho a cueca, tá? E, às vezes, assim como a perda de urina, pode acontecer, por exemplo, no momento que o paciente faz um esforço, né? Eu atendi uma senhora ontem que ela falou que ela evitava ao máximo dela dar risada, porque toda vez que ela ria, ela sentia como se fosse um pouquinho de fezes saindo pelo ânus. Então, ela, inclusive, parou de frequentar um grupo que ela participa, né, de terceira idade, porque fazem muitas atividades, se divertem muito por conta desse problema. Aí foi quando ela resolveu procurar o consultório, né? Mas isso deve ser uma condenação, né? E também, assim, a gente sabe que esses problemas, tanto de perda de urina quanto da perda de fezes, causa, né, um constrangimento muito grande para as pessoas, porque às vezes fica o cheiro, né, do xixi ou das fezes, a questão de usar absorvente o tempo todo, às vezes acaba sendo motivo de exclusão social, então as pessoas param de ir em casa dos familiares, ou frequentar grupos sociais, né? Ou às vezes até deixam de trabalhar. A gente tem casos de pacientes, homens, que ficaram com perda de urina, que, por exemplo, pararam de trabalhar, né? Tinham um trabalho, se afastaram porque não conseguiam dar conta de trocar o absorvente, porque ficava o tempo todo molhado, né? Falaram, doutora, ou eu escolho, eu vou ficar em casa, ou eu vou ficar passando constrangimento no trabalho. E acabou que eles, antes, né, de procurarem o nosso serviço, acabou se afastando, né? Então, assim, não é normal, eu reforço, né, essa questão de perder, a queixa de perda de urina, perda de fezes, tem jeito, as queixas né? sexuais. Importante lembrar que tem jeito, né? Isso é maravilhoso, que a pessoa não fique condenada até o fim da vida passando por esses constrangimentos, porque é impossível uma pessoa parar de trabalhar, como é que ela vai viver? Exatamente. E não existe aposentadoria por esse caso, né? E até um dado interessante para acrescentar, a gente sabe que um dos maiores motivos, né, que, por exemplo, os idosos ou pacientes neurológicos, o paciente que teve AVC, que tem Parkinson, que tem Alzheimer, enfim, que eles acabam sendo internados em instituições, né, em asilos, em casa de repouso, é o problema da perda de urina e da perda de fezes, né? É um dos problemas mais comuns de a gente escutar, e a gente vê isso em dados, né? Motivos de internação, né? Então, assim, o que seria o ideal? O ideal seria, independente da idade, independente da pessoa, independente do gênero, começou a perceber, de vez em quando eu espirro e escapo. Nossa, eu comecei a ter um problema de ter que ir no banheiro toda hora rápido. Eu comecei a levantar para fazer xixi de madrugada, não levantava. O quanto antes, esse probleminha que às vezes é algo que começa até, a pessoa tem, do ponto de vista da pessoa, ela acha que é normal, o quanto antes procurar ajuda, melhor, porque é mais fácil de tratar o problema, né, a queixa, quando ela está começando, do que quando a gente vai pegar, às vezes, uma queixa aí maior, né, uma situação mais complicada e mais difícil. A Karenina diz assim: eu fui ao médico, fui ao urologista e até hoje não resolveu o meu problema. Ele já falou em botox, mas eu continuo tendo perda de urina. Então, esse médico está mal informado, né? Às vezes, assim, procurar algum especialista, apesar da gente falar, né, da importância das equipes multiprofissionais, existem ainda alguns médicos que eu não sei se é por resistência, eu não sei se é por falta de oportunidade de
conhecer colegas que trabalham com seriedade, né? Acabam não encaminhando os pacientes, né? A gente ainda recebe muito paciente no consultório que vem, porque, eu vi seu nome lá na internet, eu li uma reportagem, o meu amigo uma vez veio aqui com você, né? Isso acontece com vários colegas, né? E às vezes acaba não tendo esse encaminhamento, né? Ou às vezes, por exemplo, numa cidade específica, naquela cidade não tem nenhum colega que faça o nosso trabalho, que tenha se apresentado para o médico, né? Por isso que é importante, até eu aproveitar o recado, né? Das pessoas que trabalham na nossa área, divulgarem informação, divulgarem seu trabalho, fazer um trabalho com seriedade, fazer parceria com os médicos, né? E às vezes, não sei se é o caso dessa ouvinte, né? Tem alguns casos que realmente o nosso trabalho da FIS ele se torna insuficiente, né? Alguns casos a gente resolve muito bem, outros casos a gente resolve, melhora, mas não resolve tudo. E tem casos que não cabe a nossa orçada, vamos dizer assim, né? Tá atendendo essas queixas. Entendi. Obrigada, Karenina, pela pergunta e muda de médico, se for o caso. Procurar uma outra opinião, talvez, terapeuta pélvico, né? Que agora a gente sabe que existe essa especialidade. Realmente, doutora Mariane, eu não sabia, eu não conhecia. Estou muito grata pela indicação da doutora Kete Mariano de trazer aqui hoje para nós essa beleza de doutora Mariane Castiglione. Obrigada. Querida, existem fisioterapeutas pélvicos que atuam com disfunções sexuais e eles precisam trabalhar com equipe multiprofissional? Sim, é o ideal, né? Principalmente quando a gente fala das disfunções sexuais, né? Até porque a gente tem limitações no tratamento, quando a gente vê que todo o trabalho das disfunções musculoesqueléticas, das queixas musculares foram resolvidas, das queixas físicas foram resolvidas, né? A gente precisa aí ter uma conversa. Tem várias vezes já, eu trabalho no centro de referência de sexologia, né, no Hospital Pérola Baito com a doutora Kete, né, que foi quem me indicou para essa conversa, né, e a gente tem muito, lá dentro do nosso ambulatório, a gente tem um respeito muito grande de um profissional com o outro, né, então tem casos que realmente eu vejo que não cabe a mim estar resolvendo, mas o fato de eu já estar encaminhando esse paciente ou essa paciente para um colega da psico, da ginecologia, já é algo que eu estou beneficiando muito as pacientes, né, lá no caso. E tem casos que elas me chamam, olha, essa paciente está assim, está apresentando essa queixa, né? Você não quer examinar, não quer avaliar para ver se você pode estar contribuindo, e com certeza a gente tem eu falo que a conversa, né, que é bem a minha relação com os profissionais do grupo é uma relação muito boa e muito saudável, né? A gente tem um trabalho bem equilibrado, né, e com bastante respeito um pelo outro e pelas nossas pacientes. Nada como cair num bom hospital e numa boa equipe, né, porque um indicando o outro. Aliás, essa nova modalidade, que não é tão nova, mas essa forma de tratamento multiprofissional, realmente ele traz muitos benefícios, né? Sim. E os médicos agora já estão entendendo que essa é uma grande forma de se trabalhar. Inclusive, assim, especificamente nessa área que eu atuo, né, a gente nos congressos médicos de ginecologia, nos congressos de obstetrícia, nos congressos de pediatria, urologia, né, coloproctologia, é uma satisfação enorme, né, porque a gente tem vários colegas no Brasil todo congresso a gente tem a participação da fisioterapia, né, que representa aí de uma maneira brilhante, né, com base no nosso trabalho, mostrando a importância da nossa atuação. E esse espaço, né, que as nossas professoras, né, que nos deram aula, que nos ensinaram, tudo foram abrindo, e a gente vai continuando nessa caminhada, até mesmo para os mais jovens que vão chegando, né. Mas essa abertura que a gente tem, essa confiança que a gente tem com os médicos, né, foi assim, um trabalho muito importante, que a gente só conseguiu crescer também na nossa profissão, mostrando, né, a nossa atuação, a seriedade dos nossos atendimentos, os estudos que são feitos, né, os estudos científicos, para mostrar para eles que realmente a gente pode estar colaborando. E o respeito, né, com certeza o respeito. A gente tem muita gratidão aí por vários professores de várias escolas de medicina, vários coordenadores de congressos, os congressos que a gente tem no Brasil todo e fora do Brasil também, né, por terem aí nos dado a oportunidade e a gente também poder ter mostrado, né, a importância do nosso trabalho.
Muito bom. O Rogério Scarpelli, ele diz assim, se o problema de soltar fezes depende da alimentação, e para soltar essas fezes sempre moles, ou se há o caso de fezes mais duras também, e qual é o profissional efetivamente que ele deve procurar? Tá. O ideal é que ele primeiro procure um coloproctologista, que é o médico do intestino, vamos dizer assim, né? E ele leve essa queixa, né, esse problema para o médico poder estar avaliando, né, fazer uma avaliação da alimentação, uma avaliação melhor dessa questão da função do intestino. Muitas vezes o médico pede, muitas vezes não, né, geralmente os médicos, além do exame físico, pedem vários exames para estar investigando melhor esse problema. Às vezes o médico pede, né, para esses problemas intestinais e outros também dessas questões pélvicas. É interessante também o trabalho junto com a nutricionista, porque às vezes pode ser alguma questão alimentar, né? Ou alguma questão mesmo do próprio intestino. Então, o primeiro passo é ele procurar o coloproctologista, né? Aí o coloproctologista investigando, né? Vai ver se é necessário ele encaminhar para um Nutri, ou, por exemplo, se perceber que tem alguma questão muscular envolvida, encaminhar para um fisioterapeuta pélvico. Certo, muito boa resposta. Doutora, a senhora já falou, mas eu vou repetir aqui. Existem muitos centros de atendimento fisioterapêutico que oferecem tratamentos gratuitos para pacientes com disfunções sexuais? Então, nos principais estados a gente tem, né, claro, em São Paulo, no Rio, no BH, né, são lugares que a gente tem, em São Paulo a gente tem vários lugares que fazem esse tratamento gratuito para diversos problemas e, enfim, transtornos, questões também psiquiátricas, né, que envolve a parte psiquiátrica com o problema sexual, a gente tem em São Paulo, né, nos outros estados também nós temos o gratuito, né, um pouco, é claro, um pouco mais restrito, né, mas temos, né, e no privado a gente também tem vários colegas, psicólogos, físicos, os médicos, né, que fazem, além da formação da sua especialidade, se aprimoram também na formação da sexologia, tá? Mas temos sim. É uma questão mesmo de pesquisa, né? Até eu me coloco à disposição, se você receber outras dúvidas, até de alguns ouvintes que precisam, né? Procurar um serviço, até dar o caminho, né? Que a gente pode estar fazendo esse intercâmbio, né? Entre as pessoas para estar abrindo aí e mostrando o direcionamento. Mas nós temos sim. Certo. Então, se a pessoa tem um problema relacionado a tudo que nós falamos aqui, ele vai procurar, se for mulher, um ginecologista, se for homem, vai procurar um urologista, não é isso? E eles vão indicar. Né? Se esse profissional não souber como indicar, eu posso me referir, olha, eu ouvi que eu posso ter um fisioterapeuta pélvico. Às vezes acontece, por exemplo, às vezes a gente recebe um paciente no consultório, que ele é indicado por outra pessoa, por outra pessoa, outro paciente que foi atendido, né? E a gente às vezes tem um primeiro contato com esse paciente. Dependendo da questão do paciente, a gente pede para esse paciente fazer uma consulta, né, com o urologista. A gente pode estar indicando, né, ou pelo serviço público ou pelo serviço privado, se a pessoa tiver condições, ou às vezes até algum colega de convênio, né, que ele pode estar sendo encaminhado para fazer uma avaliação, né, porque esse é o cuidado, né, porque é o que eu falei para você no começo. Os problemas sexuais, eles podem ser de causas orgânicas, né, questões que o corpo da pessoa esteja com alguma coisa errada, um problema hormonal, né, uma questão que às vezes precisa ser feito um procedimento cirúrgico, por exemplo, ou precisa de uma medicação associada, né. Aí, uma vez que ele passe, né, se a gente já vê essa necessidade, eu graças a Deus, eu não tenho dificuldade em ter esses profissionais, em trabalhar com os médicos, né, mas eu sei que às vezes a realidade de outras pessoas é diferente, mas o ideal é assim, se acabou que o profissional não correspondeu, vamos dizer assim, né, a expectativa, né, do paciente, ele procurar, né, se informar, talvez, se essa pessoa, ela vai conseguir acolher. E hoje em dia, tanto nos congressos de urologia, quanto nos congressos de fisioterapia pélvica, quanto nos congressos de obstetrícia, é muito falado sobre a sexualidade, né? Então mudou bastante, que é um assunto muito mais falado,
é um assunto muito mais pesquisado, as pessoas, elas relatam mais nos consultórios esses problemas. Então, de uma forma geral, os profissionais e a população está muito mais em sintonia com essas questões, né? Então, é mais difícil, vamos dizer assim, né? A gente perceber que isso pode estar acontecendo, mas pode acontecer, né? E com essa resposta, a gente já está respondendo a você, Luiz, Maurílio, Marcílio, Gabriel, Marcelo, Nunes, Neto. Tem um pessoal aqui todo perguntando sobre isso, Elisa, e nós estamos aqui, então, respondendo a todos vocês. A doutora Mariane Castiglione se dispôs a deixar o contato dela para que ela possa até sugerir alguma coisa para vocês. Então, nós vamos então pedir que a senhora dê os seus contatos. Tá. Então, o meu e-mail, eu vou deixar meu e-mail, tá? É Mari de Mariane, né? O meu sobrenome é Castiglione, é casa, amor, sapo, tatu, igreja, gato, lápis, igreja, ovo, nariz e escola, @hotmail.com. Mari Castiglione, @hotmail.com. Tá fácil, Mari Castiglione, com E no final, né? Ela já soletrou, @hotmail.com. Perfeito, ela é médica do Pérola Byton. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta do Pérola Byton. Eu faço parte do setor da sexologia do Pérola Byton. Que maravilha. Eu quero deixar aqui os nossos agradecimentos. A senhora fala muitíssimo bem. Obrigada. Muito esclarecedora essa entrevista. Quero convidá-la para estar conosco mais vezes com outros temas referentes, tá bom? Muito obrigada. Eu tenho certeza que até sugerimos aí profissão para o pessoal que estava em dúvida, né? Porque fisioterapeuta pélvica. Eu para falar, Dedete, que eu estou na área há 16 anos. Eu sempre trabalhei nessa área. Então, foi paixão à primeira vista que virou amor. Que beleza. Fala com paixão mesmo. Muito obrigada. A paixão virou amor. Tá ótimo, que beleza. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você e obrigada às pessoas pelas dúvidas e esclarecimentos aí que a gente pode passar um pouquinho de informação. Com certeza. Um bom fim de semana, felicidades, muito obrigada. E bom Dia das Mães para todas. Igualmente. Felicidades, tudo de bom, tudo de melhor. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Até logo, bom fim de semana. Igualmente, tchau, querida. Tchau. E foi num oferecimento da nossa Alcel Pro Saúde que hoje nós tivemos essa aula maravilhosa de saúde. Obrigada a todos e até sábado que vem, ao meio-dia em pontinho. Tchau, pessoal. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Associado ao Alcel, ao receber um SMS da Alcel, abra. Ali contém informações de seu interesse, como promoções, campanhas e muito mais. SMS Alcel não é spam, e sim comunicação importante entre a Alcel e seus associados.